voltamos para mais uma aula. Hoje vamos falar especificamente dos verbos. Vamos começar lembrando o que era um verbo transitivo e o que era um verbo intransitivo. Lembra? O ano passado nós estudamos essa matéria. Verbo transitivo é aquele verbo que não se fixa, aquele verbo que necessita de um complemento, né? O verbo intransitivo é aquele verbo que por si só ele tem sentido completo. Um exemplo, se alguém chega para você na rua e fala, quero, certamente você vai perguntar para essa pessoa, quero o quê? Não é? Porque quem quer alguma coisa. Nesse caso, note que o verbo ele necessita de um complemento. Se eu disser para você, quero água, você sabe o que eu quero. Essa água, essa palavrinha, né? A água é o complemento do verbo querer. No caso aí, o verbo está até conjugado na primeira pessoa, né? Quero. Certo? O verbo intransitivo é aquele verbo que ele não vai necessitar de complemento. Por exemplo, morreu de sede. O fato de ter morrido de sede, né? De sede é irrelevante. Qual que é a informação mais importante? Que morreu. De sede é somente a causa. A informação mais forte, mais relevante, mais importante é que alguém ou algo morreu de sede. Pode ser a planta morreu de sede, certo? Nesse caso, né, a gente tem uma noção básica de como que funciona os complementos verbais. Aí se você me perguntar, professora, os complementos verbais, quais são eles? Eu vou te dizer que nós temos o objeto direto e o objeto indireto. No objeto direto, nós temos o verbo que chega ao seu complemento. Lembra quando eu até brinquei com vocês que ele não passa por uma ponte, ele chega direto ao seu complemento? Aqui nós temos um exemplo no quadro do objeto direto. Eu tenho até um exemplo aqui. Pedir ajuda. Quando eu digo pedir ajuda, quem pede, pede alguma coisa. Nesse caso, ajuda. A palavra ajuda complementa o sentido do verbo pedir, que nesse caso também está na primeira pessoa do singular, no caso pedir, ok? Posteriormente, nós temos o objeto indireto. O que acontece com o objeto indireto? O objeto indireto, o verbo é transitivo, mas para chegar até o seu complemento, ele não vai chegar, digamos assim, diretamente. Ele vai chegar de forma indireta, daí o nome indireto. Ele vai chegar precisando de uma outra palavrinha que faça uma conexão entre ele e o verbo. Essa classe de palavras cuja função é unir duas ou mais palavras, a gente costuma chamar é conhecida como preposição. Nesse caso aqui, preciso. Quem precisa de alguma coisa. No meu exemplo, eu tenho de ajuda, certo? Esse de aqui que vocês estão visualizando, essa é a minha preposição. Quando um complemento verbal, quando um verbo, para chegar até o seu complemento, faz uso de uma preposição, estamos diante de um objeto indireto. Ok. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que para chegar ao meu complemento, que é ajuda, eu tenho que passar por uma palavrinha antes, que no caso é uma preposição. Nesse caso é o vocábulo de, certo? É importante a gente entender o seguinte, objeto direto e objeto indireto são complementos verbais, ok? Os dois complementam o quê? Verbos transitivos, certo? É importante a gente lembrar também que no objeto direto eu não faço uso da preposição. Já no objeto indireto eu preciso da preposição para chegar até o meu complemento verbal, certo? Lembrar, gente, verbo transitivo, é muito importante isso. Quando a gente fala em verbo transitivo, nós estamos falando de verbo que não tem sentido completo. Precisam de um complemento. Esse complemento pode ser o objeto direto ou o objeto indireto, certo? É importante lembrar isso aí. É importante lembrar que verbos transitivos necessitam de complemento e verbos intransitivos
não necessitam de complemento, ok? Pessoal, pegar isso aqui é muito importante para que depois vocês consigam fazer as outras atividades. Isso aqui é até a revisão do ano passado, mas a gente tem que ver novamente para a gente dar seguimento às coisas que nós estamos fazendo, tá bom? Então eu aguardo vocês na próxima aula para a gente corrigir os exercícios referentes a essa matéria. Tchau, tchau!